Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje nós estamos dando continuidade às aulas sobre sífilis adquirida. Especificamente hoje nós vamos resolver algumas questões sobre a classificação da sífilis que é apresentado em estágios. Então, se você gosta desse conteúdo, fica comigo nessa aula de hoje. Aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Deixe o seu like, seu comentário também. E vamos lá à nossa aula de hoje. Nós temos aqui a nossa primeira questão. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano, causado pela bactéria Treponema pallidum, pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios. Referente às manifestações clínicas, analise as assertivas abaixo e assinale verdadeiro ou falso. Então, nós temos aqui 4 assertivas, vamos ler cada um em relação às manifestações clínicas e aos estágios da classificação da sífilis. Então, vamos começar aqui pela primeira assertiva. No estágio da sífilis primária, normalmente ela não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhado de ínguas na virilha. Então, nós vimos na aula anterior, sobre a classificação da sífilis, no caso da sífilis primária, a primeira manifestação da sífilis é a úlcera, que é a ferida, que é uma ferida, geralmente uma única ferida. Ela não dói, ela é indolor, ela tem as bordas bem definidas, regular, tem a base endurecida e tem o fundo limpo. Isso significa que não drena a secreção purulenta. Essa úlcera, ela pode se apresentar em várias partes do corpo, inclusive também nos órgãos sexuais, tá? No pênis, na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus, na boca e em outros locais do tegumento. É uma lesão chamada de cancro duro. Essa lesão primária, ela pode ser acompanhada de linfadenopatia regional, que é justamente, essas ínguas, popularmente falando, na parte da virilha. Nesse caso, pode desaparecer essa lesão, independente de tratamento, que na maioria das vezes não vai ser percebida, notada ou valorizada pelo paciente. Então, essa primeira assertiva ela é verdadeira, porque se é verdadeira, a gente já pode eliminar aqui a alternativa A e a alternativa B. Vamos para a segunda assertiva. No estágio da sífilis primária, podem surgir manchas no corpo que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e planta dos pés. Essas lesões são ricas em bactérias. A principal manifestação clínica do estágio da sífilis primária é a úlcera e também a presença dos linfonodos aumentados, a linfadenopatia regional. Então, não tem nenhum outro sintoma nesse primeiro estágio. Então, essa segunda assertiva está incorreta. Então, é verdadeiro e falso, tá? Então, a alternativa que traz verdadeiro e falso, aqui olhando para as alternativas, é a letra D. Vamos avaliar então, se está correto o nosso raciocínio, avaliando então a próxima assertiva. A sífilis latente não manifesta sinais ou sintomas, Então, a gente viu que existe o estágio da sífilis latente, tá? É um período que não vai se observar nenhum sinal, nenhum sintoma, e geralmente nesse estágio o diagnóstico ele se faz exclusivamente pela reatividade ali dos testes treponêmicos e não treponêmicos. A maioria do diagnóstico se dá nesse estágio. 25% dos pacientes não tratados, eles podem intercalar sintomas da sífilis secundária com o período de latência. Então, essa terceira assertiva está correta, verdadeiro. Então, a gente tem verdadeiro, falso, verdadeiro. Até então, a alternativa D é a nossa resposta aqui, Vamos avaliar se a última assertiva realmente está correta ou falsa. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, que podem levar à morte, características da sífilis secundária. Na sífilis secundária, a manifestação mais comum são as erupções na pele, que envolve a parte do tronco, a parte dos membros, são mais comuns na palma da mão e na planta do pé, mas pode também atingir o corpo
todo o tegumento, né, inclusive os órgãos genitais. No caso da sífilis terciária, a inflamação causada nesse estágio pode provocar destruição tecidual. É comum o acometimento, né, do sistema nervoso e do sistema cardiovascular. As lesões podem causar desfiguração na pessoa, incapacidade e levar à morte. Então, por isso, a nossa resposta correta para essa questão vai ser a alternativa D. Nessa próxima questão, a sífilis latente. Então, nós vimos que a sífilis ela é classificada em estágios. Esses estágios vão orientar o tratamento e monitoramento ali do paciente, né? Ela é dividida em sífilis recente. A recente, nós temos a primária, secundária e latente recente, que tem até 1 ano de evolução. Na sífilis tardia, inclui a latente tardia e a terciária, que tem mais de 1 ano de evolução. No caso da sífilis latente, é um período em que a gente não vai observar nenhum sinal ou sintoma da doença. O diagnóstico nessa fase, ele se faz exclusivamente pela reatividade dos testes treponêmicos e não treponêmicos, e a maioria dos diagnósticos são feitos nesse estágio da sífilis latente. Então, vamos observar aqui as alternativas para a gente identificar nas alternativas sobre a sífilis latente. A alternativa A é resultado da transmissão do treponema pálido presente na corrente sanguínea da mulher para o concepto via transplacentária ou ocasionalmente por meio de contato direto ou com a lesão da sífilis no momento do parto, que é a transmissão vertical. Então, essa alternativa A, ela está fazendo uma abordagem sobre a transmissão da sífilis. Nós vimos que a gestante, a taxa de transmissão dela, né, da transmissão vertical para o feto é de até 80% intraútero. Essa forma de transmissão ainda pode ocorrer durante também o parto vaginal, isso se a mãe apresentar alguma lesão sifílica. A infecção fetal ela vai ser influenciada pelo estágio da doença na mãe, né? Vai ser maior a transmissão, né, fetal nos estágios primário e secundário. E também essa transmissão está relacionada ao tempo que o feto foi exposto. Então, a questão está se referindo ao estágio da sífilis latente, tá? Então, ele está perguntando sobre as manifestações clínicas, né? Porque o estadiamento da sífilis está relacionado às manifestações clínicas, para que se possa avaliar ali a evolução clínica da doença. Então, a alternativa A não é a nossa resposta correta. A alternativa B é resultado da transmissão do treponema pálido presente no leite materno para o bebê via amamentação, transmissão vertical. Então, a alternativa B ela está relacionada à transmissão também da sífilis. Vamos para a alternativa C. É o período da patologia infecciosa que não se observa nenhum sinal ou sintoma. Olha, então, nesse caso aqui, a alternativa C ela está relacionado ao estadiamento clínico da sífilis. Então, a sífilis latente, ela é esse estágio em que não se observa nenhum sinal ou sintoma da doença. Então, a resposta correta para a nossa questão alternativa C. Então, nós finalizamos hoje a nossa aula com essas questões que eu trouxe para vocês sobre a classificação da sífilis. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu like, seu comentário. E aguardo vocês na nossa próxima aula, ainda respondendo questões referentes à classificação da sífilis.